Olá, graça e paz. Que Deus continue abençoando a sua vida. Você que está ouvindo este vídeo, vendo este vídeo pela primeira vez, seja bem-vindo, se inscreva neste canal. Que Deus continue lhe abençoando em nome de Jesus Cristo e compartilhe com outras pessoas também. Ative o sinal do sininho para que todas as vezes que for postado um vídeo nesta plataforma, o próprio YouTube lhe avise. A você que já é inscrito, continue compartilhando, continue ouvindo, assistindo e sendo abençoado por Deus através do poder da palavra de Deus, de uma forma simples e objetiva, em nome de Jesus Cristo. Vamos ler aqui a palavra do Senhor neste dia, 2 Timóteo. Livro de 2 Timóteo, segunda carta de Timóteo, segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1, que nos fala assim: Lembre-se disto, nos últimos dias haverá tempos difíceis, pois muitos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, vaidosos, xingadores, ingratos, desobedientes a seus pais e não terão respeito pela religião. Olha o que Deus está dizendo aqui no primeiro versículo da segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Está nos alertando sobre de que forma não devemos ser. Nós estamos nos últimos tempos, nos últimos dias, e a Bíblia diz que ainda não é o fim. São começo de dores, princípio de dores, e nós temos que estar em vigilância. Nós não temos que ser esse tipo de pessoa egoísta, porque Deus não agrada das pessoas egoístas, das pessoas que olham somente para si, que só pensam em si. Deus não agrada disso. É pessoas avarentos, pessoas orgulhosas, pessoas que têm o seu coração cheio de orgulho, de soberba, de engano, pessoas xingadores, pessoas que xingam, pessoas que não controlam as suas emoções. A Bíblia fala para nós termos domínio próprio, pedirmos para o Senhor Jesus domínio próprio, para que nós, no momento das emoções alteradas, não venhamos falar palavras torpes, palavras feias, palavras que repudia as pessoas e repudia a si próprio e não agrada a Deus. São louvores ao diabo, louvores a Satanás, e Deus não agrada disso. Então os nossos lábios, eles têm que estar ungidos, tem que ser ungido para louvar e exaltar o nome de Jesus Cristo. Não podemos ser ingratos. Amanhecemos o dia amanheceu, está um lindo dia lá fora. Então, glória a Deus, graças a Deus, porque amanhecemos vivos, porque muitos não tiveram este mesmo privilégio. Muitos acordaram enfermos, doentes, outros não acordaram, de lá já foram para o necrotério para fazer o que é devido. Muitos acordaram mortos ou com dores, com doenças, ou até mesmo dentro de um hospital. E o Senhor Jesus nos permitiu estar vivos, com saúde, com graça, com alegria, com pão na nossa mesa todos os dias, que Ele não tem nos deixado faltar. Tem nos dado oportunidade, liberdade para estar na sua presença, para buscar a sua presença com liberdade, em meio às desavenças, em meio às situações, em meio às lutas, em meio às coisas que não são legais, mas Deus tem nos dado graça. Então nós temos que ser gratos ao Senhor Jesus, que Deus não agrada da ingratidão. Desobediente aos seus pais. Quantos filhos não honram, não ouvem os seus pais, não obedecem os seus pais estão dando conselhos para o bem e eles estão indo para o mal. Então Deus não se agrada disso. Filhos, ouça os conselhos dos seus pais, ouça o que seus pais têm lhe falado. Seus pais são experientes na vida e eles sabem o que é melhor para vocês. Ouçam
obedeçam. A Bíblia é sagrada, obedeçam a Bíblia, porque é a Bíblia que fala que é para obedecer. Aquele que obedece a Deus, ele é feliz na terra, ele é grato, ele não é egoísta. Aquele que agrada ao Senhor, ele não é ingrato, ele é obediente, ele não é vaidoso, de vaidade torpe, ele não é orgulhoso, não é avarento, não é egoísta, é uma pessoa feliz e não pensa só em si, pensa nas pessoas também, em nome de Jesus Cristo. E não respeitam e não terão respeito pela religião. Pessoas que não respeitam o espaço do outro, não respeitam a posição do outro, não respeitam a religião do outro. Pessoas que Deus não agrada. Deus quer conserto nas nossas vidas, quer que nós venhamos nos consertar, nos converter dos nossos maus caminhos, que possamos ser pessoas melhores até a volta de Jesus, para que possamos subir para o céu. Porque imagina a tribulação que está nessa terra, a situação que estamos passando, situações que estamos vivendo, vendo e ouvindo. Imagina se não tivermos ainda um lugar de descanso lá no céu. Então temos que ver essas coisas, não temos que partilhar dessas coisas que Deus não agradam. Principalmente hoje, com leis que querem burlar, que querem atrapalhar a palavra do Senhor, a liberdade. Então vamos aproveitar a liberdade que nós temos para servir ao Senhor com alegria, como Deus diz nos Salmos: celebrai ao Senhor com alegria, servi ao Senhor com alegria. É o que Deus quer que nós façamos, em nome de Jesus Cristo. Não terão amor pelos outros, pessoas que têm mágoa, que têm ranço, que têm desgostos, que têm repulsa, que não gosta dos outros por qualquer coisa. Às vezes tem motivo, mas não justifica, porque esse tipo de desamor não faz mal para o outro, faz mal para si próprio e tornam-se pessoas amargas, pessoas feias, com seus rostos sem brilho, seus olhos sem brilho, porque não tem amor ao próximo, porque não tem amor a si mesmo, porque aquele que diz que ama, a Bíblia diz que aquele que ama o próximo, diz que ama o próximo, que ama a si mesmo, mas não ama o próximo, a Bíblia chama de mentiroso, está mentindo, porque temos que amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Aquele que diz que ama ao Senhor, mas não ama seu próximo, ele está mentindo, porque se não ama o seu próximo que está vendo, como ama a Jesus que nunca viu? Apenas sentimos, apenas compreendemos, apenas entendemos do poder de Deus. Então a Bíblia chama de mentiroso. Então converta se você não está amando, se você não ama a si próprio. Comece pelo amor próprio. O amor próprio faz parte de você se zelar, se cuidar da sua saúde, cuidar da sua alimentação, cuidar do seu bem-estar, cuidar do seu corpo, porque a Bíblia diz que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo de Deus. E se é templo do Espírito Santo de Deus, ele tem que ser bem cuidado, tem que ser bem zelado, tem que ser respeitado. Não podemos colocar qualquer coisa sobre o nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo de Deus. Então vamos ver essa parte que Deus, e isso é o ponto mais principal de todos, se não amarmos como o Senhor Jesus nos manda amar, se não perdoarmos como o Senhor Jesus nos manda perdoar, nós não vamos subir para o céu. É o ponto principal da nossa salvação. Então não terão amor pelos outros e serão duros, de corações duros, de dura cerviz, que tem um rosto enrustido com tantas dores que ao olharmos é visível ver as marcas do rosto com angústias, com dores, com presunção, com orgulho, com soberba, com engano, com mentira, porque está enganando a si próprio, não está enganando ao outro, mas está enganando a si próprio, não está enganando a Deus, porque Deus tudo vê. Então, e serão duros, caluniadores, pessoas que perdem tempo caluniando as pessoas, falando o que não é, falando, às vezes até mesmo está acontecendo alguma coisa, mas não lhe cabe falar, levar para frente.
E caluniar, você sabe, são coisas, nós sabemos que calúnia é coisas que não é verdade e passa-se como verdade, vamos passando para frente. Tipo informações que recebemos, até mesmo no WhatsApp, até mesmo no Facebook, no Instagram ou no YouTube, muitas coisas que nós ouvimos que não são verdade e aí somos tendenciosos a estar partilhando aquilo para outras pessoas. Deus não quer que nós façamos isso. Deus não quer que nós façamos parte desse grupo, nós temos que ser pessoas separadas, pessoas diferentes para agradar ao Senhor Jesus, incapazes de se controlar. De repente passa um momento de ira, um momento de raiva, não tem controle nas suas emoções. Aí usa aquelas palavras que está lá em cima, xingam, são xingadores, pessoas que são xingadores, pessoas que falam palavrões, que falam coisas, falam contra si, contra Deus, contra o próximo, contra tudo, e Deus não agrada, Deus não quer. Deus quer conserto nas nossas vidas, que nós venhamos ter domínio sobre as nossas emoções, controlar as nossas emoções, controlar os nossos pensamentos, quando vier pensamentos maliciosos, facciosos, pensamentos enganosos, pensamentos mentirosos, repreender em nome de Jesus Cristo e se encher da palavra de Deus, se encha, leia a Bíblia Sagrada, ouça louvores dos céus, louvores verdadeiros, que te agracia com o poder de Deus, mas não deixe a sua mente vazia, não deixe o seu coração vazio, para que não venha a ser depósito de coisas que não agradam a Deus. Então, são pessoas caluniadoras, incapazes de se controlar, violentos, inimigos do bem. No momento da ira, torna-se violento, principalmente cônjuges, um com o outro. Às vezes, o cônjuge está ali irado e a esposa não tem aquele controle de controlar a língua, não tem o controle de parar de ser sabiá nas suas casas, e ali forma aquela situação de briga e um contra o outro, tornam-se violentos um contra o outro. E violência não é só no físico, violência psicológica, mental, espiritual, violência, coisas que não agradam a Deus. Cônjuges têm que se respeitar uns aos outros, esposa respeitar o esposo respeitar a esposa com honra um com o outro, principalmente, primeiro, porque Deus não agrada, Deus não quer essas coisas. Seus filhos estão crescendo, seus filhos estão ouvindo, estão vendo, e isso não é agradável. Deus não quer isso nas nossas casas, no nosso ciclo familiar, no nosso meio familiar, na sociedade. Deus não quer isso, Deus não gosta dessas coisas. Deus, ele é perfeito e quer que nós sigamos o seu exemplo, porque ele nos deixou o exemplo para ser seguido, em nome de Jesus Cristo. E inimigos do bem são pessoas que não gostam das coisas boas, se tornam inimigo da religião, inimigo dos que servem a Deus, inimigo daqueles que obedecem, são inimigo daqueles que são fiéis. Tem pessoas que são inimigos daqueles cônjuges que é fiel aos seus cônjuges. Tem pessoas que não gostam. Então, se tem no seu caminho esse tipo de pessoa, se afaste, porque não vai te trazer coisas boas. Você tem que ser amigo de pessoas no qual te trazem para Deus. Aqueles que são inimigos do bem, nós temos que nos afastar. Aqueles que gostam da prostituição, aqueles que gostam das bebedeiras, das bebedices, das farras, das rodas, que não estão falando o nome de Jesus Cristo, nós temos que nos afastar, porque tem pessoas que são inimigo dessas coisas, inimigo de que nós tenhamos uma vida reta. Tem pessoas que não gostam, quando sabem do nosso proceder, que somos corretos, justos, eles não gostam. Muitas pessoas são inimigos disso. A Bíblia está aqui para provar que é verdade. Serão traidores, pessoas que traem uns aos outros, traem suas amizades, traem seus amigos. Conversa, a pessoa tem aquela plena confiança de estar conversando com você, falando das suas dores, das suas mazelas, ali conversando com a pessoa, e de repente você termina de falar ali, você sai. Quando você sai, você é o assunto, tudo aquilo que você partilhou para aquela pessoa, confidenciou, estar ali na mesa, está sendo levado para multidões. Então Deus não agrada disso. Deus quer que nós tenhamos controle e respeito pelas pessoas, porque Deus não agrada disso.
Deus não quer que nós façamos isso. Então nós temos que nos converter ao que Deus diz todo momento desta palavra aqui. Deus está falando para nós convertermos os nossos caminhos, para que possamos ter uma vida reta, digna na sua presença. Pessoas atrevidos e cheios de orgulho amarão mais os prazeres do que a Deus. Pessoas que gostam mais da prostituição, preferem viver na prostituição, preferem viver na mentira, preferem viver no engano, preferem viver na corrupção. Deus não agrada, Deus não tem prazer nessas coisas. Deus está tudo anotado no livro dos céus. Tudo está anotado no livro da culpa. Se você não converter dos maus caminhos, pode perder a sua salvação. É a Bíblia que está falando. Não temos mais tempo de estar passando a mão na cabeça das pessoas, de dizer que está tudo certo, fica como está. Deus te chama, diz, vinde como está, mas não diz que para nós permanecermos como estamos. Então, parecerão ser seguidores da nossa religião. Quantas pessoas têm aquela aparência de servo, aparência humilde, aparência mansa, aparência calma, mas que são somente a aparência, somente para nos enganar, para nos enlaçar. Principalmente aqueles que ainda não são casados e também casados, de forma geral, vem com aquela aparência boa e aí você confia, de repente você está enlaçado. Deus está mandando vigiarmos neste dia, em nome de Jesus. Solteiro, casado, solteiro, vigiar, ter vigilância, não confiar na falsas aparências. Aparência de boa pessoa, de um bom homem, de uma boa mulher, está mandando nós vigiarmos para não nos perdermos, em nome de Jesus Cristo. Mas com as suas ações negarão o verdadeiro poder dela. Fique longe dessa gente. Ai, Jesus, olha o que a Bíblia diz. Manda nós ficarmos longe desse tipo de pessoas. Alguns deles, porque muitas pessoas não têm essa estrutura. Às vezes tem pessoas que têm estrutura de ir lá no meio das pessoas, onde as pessoas estão usando algum tipo de situação e chega lá, traz aquelas pessoas para Cristo, liberta aquelas pessoas. Outros têm capacidade de estar no meio de pessoas que são prostitutos, e traz aquelas pessoas para ser liberta em nome de Jesus Cristo. Mas tem pessoas, a maioria delas, não tem essa capacidade de estar neste meio. Então, se não tem capacidade, fique de longe, somente orando, pedindo para o Senhor ter misericórdia, libertar, trazer para a sua presença em nome de Jesus. Está mandando termos vigilância em todo o tempo. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar. Olha aqui o que Jesus está falando. No versículo 6 de Timóteo. Alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas, que estão cheias de pecados e que são levadas por todo tipo de desejo. Olha aqui que Jesus está falando. Deus está falando a respeito, aqui está usando a palavra mulheres, bem claro. Então eu vou focar mulheres. Muitas mulheres que estão passando por situações, muitas casadas que não estão tendo uma vida legal nas suas casas com seus cônjuges, muitas solteiras, muitas viúvas ou muitas separadas, mulheres que estão passando por situações e estão se tornando mulheres carentes de desejos, carentes de respeito, carentes de honra, carentes de todas as situações. E aqui a Bíblia está dizendo no livro, na segunda carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 6, está falando que essas mulheres, alguns deles, pecado, deles, situações, deles, desejo, deles, homens, deles, situações, estão entrando, a Bíblia está bem clara dizendo, entram nas casas, alguns deles entram nas casas e conseguem dominar mulheres fracas. Mulheres que estão com a autoestima baixa, mulheres que estão se sentindo desvalorizadas, discriminadas, mulheres que estão sendo xingadas, igual lá em cima estava falando, mulheres que estão sendo desobedientes, a Bíblia está falando, mulheres que estão sendo ingratas, desobedientes, fracas, estão deixando essas coisas entrar nas suas casas.
De que forma estão entrando nas suas casas? Às vezes, não é a pessoa física que está entrando na sua casa para destruir-lhe, para chegar lá trazendo coisas boas. Às vezes é isso aqui, olha, celular, aplicativos, através de aplicativos, conversas, coisas que não agradam a Deus. Então Deus aqui está falando claramente para que vocês não sejam esse tipo de pessoas, esse tipo de mulheres que aceita, que se deixam ser vendida por um prato de migalhas, por um prato de lentilhas. Não se deixe ser vendida por qualquer coisa, por desejos pecaminosos. Vocês podem perder a salvação por causa disso. Se venderem, se torturarem, fazerem coisas que não estão agradando a Deus. Se encha de Deus. Olha, o Espírito Santo de Deus, é Ele que nos convence dos nossos pecados. Jesus, Ele é o psicólogo fiel dos psicólogos. Ele é o psiquiatra fiel dos psiquiatras. Ele é mestre, Ele é por excelência. Se chegue a Ele, se renda ao Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa encher o seu coração de dádiva, de alegria, de contentamento, para que Deus venha se agradar das suas atitudes. Mas não deixe a sua carência dominar a sua mente, o seu corpo, dominar o seu coração, para que você possa se perder. Não deixe. Você mesma que é casada, você que não está tendo esse aconchego pelo seu cônjuge, você, tanto homem quanto mulheres, mas não se perca por aplicativos, não se perca pelos pratos que o inimigo tem lhe oferecido. Não baixe aplicativos que não são legais no seu celular. Não ceda à tentação. Seja forte, seja firme, seja temente, seja valente na presença de Jesus Cristo, porque Deus irá prestar conta contigo sobre todas essas situações. Então, mulheres, sejam fortes. Jesus tem um ministério maravilhoso desde o início da Bíblia com as mulheres. Se renda ao Senhor, busque ao Senhor no tempo certo. Ele lhe dará aquilo que você precisa, mas primeiro você tem que se capacitar, se fortalecer com o Espírito Santo pelo poder da palavra, se lavar em Jesus Cristo, porque Jesus te ama. Jesus não pensa o mal de nós, Jesus não pensa o mal de vocês, não. Jesus pensa o bem e quer que todos nós estejamos na sua presença. Aleluia. Olha, mulheres que estão cheias de pecados, que são levadas por todo tipo de desejo, desejos terríveis, desejos infernais, desejos angustiosos, desejos maliciosos, desejos facciosos, desejos corruptos, desejos enganosos, desejos roubadores, coisas que Deus não quer que você faça parte disso. Se liberte, se limpe na presença do Senhor Jesus neste dia, porque o Senhor Jesus está te dando chance e oportunidade para se converter dos seus maus caminhos. Você solteira, você viúva, você casada, seja livre na presença de Jesus, seja liberta pelo poder do sangue de Jesus Cristo, aleluia. No 7 nos diz, são mulheres que estão sempre tentando aprender, mas nunca chegam a conhecer a verdade. São mulheres, são pessoas, a Bíblia está dizendo que são pessoas que estão sempre abertas, às vezes vão até para a casa do Senhor, às vezes lê a Bíblia, mas não tem intimidade com Deus, não tem conhecimento da verdade do poder de Deus, porque se você tiver intimidade com Deus, com os céus, você vai vencer essas tentações, vai vencer essas tribulações, vai ser mais do que vencedora, porque a Bíblia diz isso para nós. Assim como Janes e Jambres foram contra Moisés, foram pessoas que eram mentirosas, que eram enganadoras, que eram feiticeiras, que eram coisas que queriam enganar os servos de Deus lá no passado. Imagina se lá no passado eles viviam de frente, tete a tete com Deus, vamos dizer assim. Imagina hoje que nós sabemos de Deus através da nossa fé, através da nossa confiança, através do poder da Bíblia Sagrada. Então se renda ao Senhor nesse dia, não seja como os feiticeiros, não seja como enganadores, não seja esse tipo de pessoas, é o que Deus está falando. Assim também esses homens são contra a verdade, está falando também dos homens, que os homens têm que viver na verdade, viver honrando as suas esposas, viver honrando os seus pastores, viver honrando os seus pais, viver honrando os seus mestres, honrando os seus patrões, honrando os seus chefes, honrando os seus filhos, honrando os seus netos, honrando
honrando a Bíblia Sagrada, honrando os céus. É o que Deus está dizendo para nós hoje, toda a humanidade, honrar ao Senhor. Homem, mulher, jovem, criança, velho, velhas, é o que Deus está dizendo para nós honrarmos ao Senhor. Eles perderam o juízo, perderam totalmente a noção, é o que a Bíblia está dizendo. Perderam o juízo e fracassaram na fé, se enfraqueceram, mas se fortaleçam através do poder da Bíblia Sagrada, se fortaleça através da intimidade com os céus. Tenha intimidade com Deus, tenha respeito, tenha adoração, tenha honra pelo seu Deus, porque Ele está te vendo, Deus está nos vendo, Ele está neste momento aqui, enquanto estou aqui a gravar este vídeo, Ele está me vendo, conhece o meu ser, o meu coração, Ele sabe o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso agir, Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, só Deus sabe tudo isso. Então Ele vê todas as coisas, aquilo que eu não vejo, o Senhor está vendo neste momento, e essa palavra aqui está sendo revelada pelo Espírito Santo de Deus. Mas não irão longe, pois todos verão como eles são tolos, se achando que está tudo certo, achando que está tudo bem, mas são pessoas tolas. Seja sábio, seja inteligente, perdoe quantas vezes necessário for, perdoe para ser feliz, para agradar o Espírito Santo, perdoe para agradar a Jesus, perdoe para agradar a si próprio, perdoe para ser feliz, inteligente, para não ser doente, para não ser presunçoso, para não ser orgulhoso, para não ser depressivo, para não ser esquizofrênico, para não ser bipolar. Perdoe. Esse é o segredo, perdoar quantas vezes necessário for e ser feliz na presença de Jesus Cristo. Foi isso que aconteceu com Janes e Jambres. Se perderam porque queriam enganar os servos de Deus. Viviam de aparência, viviam de mentiras. Então não vamos viver de mentira. Deus não quer, porque Ele contempla, Ele é o Deus verdadeiro que contempla o oculto e o escondido. É este Deus maravilhoso, aleluia. Mas você tem seguido os meus ensinamentos, é o que Deus continua falando embaixo. A minha maneira de agir e o propósito que tenho na minha vida, e tem seguido também a minha fé e minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, minhas perseguições e os meus sofrimentos. Você sabe tudo o que me aconteceu na cidade de Antioquia. Aqui era Paulo relatando toda essa situação, dizendo que ele estava sendo fiel, que ele estava servindo ao Senhor, que ele estava agradando a Deus. Mas que ele encontrou pessoas nessa situação fora da presença de Jesus Cristo, fora, até mesmo sendo congregante, até mesmo indo à casa do Senhor, até mesmo lendo a Bíblia, ler por ler, mas não está obedecendo à voz do Senhor. Deus está dizendo para ter particularidade, para ter amizade com Deus, ter afinidade com o Senhor, ter propósito com Deus. É o que Deus aqui está dizendo através do poder da sua palavra. Então ele teve... aconteceu isso na cidade de Antioquia, de Icônio e de Listra. Que terríveis perseguições sofri. Porque quando nós falamos a verdade, quando nós pregamos a verdade, nós não somos pessoas queridas. Aquele que bate contra a mentira, a corrupção, a prostituição, o engano, aqueles que batem contra o pecado, não são pessoas queridas, não são pessoas bem vistas, bem quistas, pessoas que muita gente não quer nas suas casas, mas que estão perdendo tempo. Estão perdendo tempo, porque a Bíblia diz que aquele que vive da verdade, aquele que é justo, correto e fiel, são pessoas abençoadas. Onde vai estar ali legiões de anjos dos céus acampando ao seu redor. Então, se por acaso chegar uma pessoa dessa abençoada na sua casa, receba com alegria, tenha alegria em receber, porque você não vai perder nada com isso, você vai ser bem abençoado. Exemplo nós temos na Bíblia Sagrada, Sunamita, ela via o profeta Eliseu, aleluia, ela viu o profeta Eliseu caminhar todos os dias, aquela caminhada forte, muitos quilômetros para ir adorar ao Senhor lá no monte, e de repente ela falou com o esposo dela: marido,
vamos fazer um quarto para este profeta na nossa casa. E ali o marido concordou, os dois em comum acordo, fizeram um quarto especial para aquele profeta na sua casa, aleluia. E ali aquele profeta chegou lá, Deus revelou a situação no qual ela estava passando, que era uma mulher seca, uma mulher que não podia ter filhos, e ali Deus, usando o profeta, ele profetizou que ela teria um filho, e ela teve um filho. Então, pessoas que não querem, pessoas que não têm prazer de abrir as suas portas para as pessoas do bem, pessoas que têm propósito com o Senhor, eles estão perdendo bênçãos dos céus. A Bíblia está clara em dizer, estão perdendo bênçãos dos céus. E a você e a Bíblia diz para nós, se não formos recebidos, até mesmo bater a poeirinha da sandália dos pés e não voltar mais ali, porque Deus não agrada disso. Então nós temos que aprender a ser hospitaleiros, ser pessoas, bons anfitriões para aqueles que servem a Deus de verdade. E aqueles que não querem nada com Deus, a Bíblia manda nós nos afastarmos. Mas aquele que tem propósito, o próprio Espírito Santo de Deus revela os seus mistérios para o outro, dizendo, testificando no coração do outro. Esse aqui você recebe, porque esse aqui tem o Espírito de Deus, aleluia. É assim que Deus faz com as nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Todos que querem viver a vida cristã, unidos com Cristo Jesus, serão perseguidos. Nós somos perseguidos, sim. Aquele que prega a verdade é perseguido, não é bem recebido pelos tolos, porque os sábios sabem receber, porque o Espírito Santo de Deus testifica nos seus corações a respeito das nossas vidas. Porém, as pessoas má e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. Oh, que tristeza! Jesus voltando e muitas pessoas se perdendo, achando que está tudo bem, se enganando, fingindo que está tudo bem, está indo de mal a pior. Glória a Deus, misericórdia, meu Pai. Quanto a você, continue firme na verdade que aprendeu e que creu de todo o seu coração. Você que aprendeu a verdade da palavra de Deus, continue firme, esperando a volta de Jesus. Continue firme em meio às lutas, provações, porque nós não iremos ficar sem lutas. Mesmo nós adorando ao Senhor, temos intimidade com Deus, somos provados todos os dias. Somos provados, somos levados para o matadouro, como diz a sua palavra, como ovelhas para o matadouro. Somos perseguidos, somos caluniados, somos invejados, porque temos uma vida reta, porque escolhemos viver retamente na sua presença. Oh, Espírito Santo de Deus. Então, a Bíblia está dizendo para nós perseverarmos, permanecer firme, porque nós vamos vencer em nome de Jesus Cristo. Nós vamos vencer e um dia nós vamos estar lá no céu, juntamente com o Pai, Filho e Espírito Santo, louvando ao Senhor, dizendo somente glória, glória, glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Você que sabe quem forem os seus mestres na fé, os seus mestres na fé cristã. Nós que fomos ensinados, que sabemos por quem fomos ensinados, nós temos que permanecer firme na sua presença. E desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Nós que fomos ensinados desde menino, como diz a sua palavra, no livro de Provérbios, ensina o menino no caminho em que deve andar, porque quando ele envelhecer, ele não se desviará dele. Então nós que aprendemos lá dos nossos pais, viemos dos nossos pais, aprendendo a fazer o culto doméstico nas nossas casas, adorando ao Senhor, começando a adorar ao Senhor nas nossas casas e agradecendo na casa do Senhor em conjunto com todo mundo, porque quando nós vamos à casa do Senhor, lá é somente para agradecer e exaltar o nome de Jesus Cristo, porque o culto começa no discorrer do dia dentro da nossa casa, os cônjuges, os filhos juntos ali louvando, adorando ao Senhor em toda maneira de viver dentro da casa. Então nós que aprendemos dessa forma, a Bíblia está dizendo para perseverarmos até o fim. E lá no fim nós receberemos a coroa da vida. Aleluia, glórias a Deus.
E desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus, toda a Bíblia sagrada é inspirada pelo Pai, Filho e Espírito Santo de Deus, e é prazeroso ler, porque é alimento para as nossas almas, e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro. Nós vemos o erro e está errado e ponto. Não existe meio termo, mais ou menos errado. Está errado, está certo. Somente dois caminhos, céu, inferno. Um leva para o céu e outro leva para o inferno. Nós temos que escolher. Temos o livre-arbítrio. Somos livres, temos liberdade para escolher o bem. Quem escolher o mal vai receber o mal, mas se escolher o bem, vai ser feliz na presença de Jesus Cristo. É inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar. É o que a Bíblia faz. A maneira certa de viver, aleluia. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Então, quando nós estivermos pronto, preparado, lapidado, que tivermos intimidade com o Senhor, estivermos cheios do Espírito Santo de Deus, estivermos domínio próprio, não formos mais xingadores, orgulhosos, presunçosos, egoístas, aí nós estamos prontos para fazer a obra do Senhor, estamos prontos para levar a palavra de Deus, estamos prontos para ganharmos almas para o Senhor Jesus, estamos prontos para libertar as vidas em nome de Jesus Cristo. Então, o que Jesus quer que nós sejamos dessa forma para ganharmos almas para o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus está voltando, Ele pagou o preço de sangue na cruz do Calvário e muitas pessoas estão paradas. Vamos levantar para fazer a obra do Senhor Jesus Cristo. Se limpe na presença de Jesus, porque Jesus não pensa o mal de ti. Se limpe, você que é solteiro, casado, viúvo, se limpe na presença de Jesus Cristo. Você que é casado, se limpe, vocês cônjuges na presença de Jesus Cristo, estejam limpos, sarados, transformados por Deus, para ganhar outras famílias, outros filhos, outras pessoas para os caminhos do Senhor, para que no grande dia nós estejamos com algo em nossas mãos para apresentar a Jesus Cristo, aleluia. É o que Deus está pedindo para nós, consertar as veredas, consertar a nossa mente, consertar o nosso coração na presença de Jesus Cristo e esperar a volta de Jesus Cristo, porque a qualquer momento o Senhor voltará, a qualquer momento o Senhor voltará. Então você que está ouvindo este vídeo, você que ainda não tem Jesus no seu coração, aceite a Jesus neste dia e para que o seu nome esteja escrito no livro da vida. Você que está afastado, retorne para a casa do Senhor. Você que está fraco, se fortaleça em Jesus Cristo, porque Jesus ama a todos. Nós temos que escolher o melhor para as nossas vidas, porque Jesus nos ama. Jesus todos os dias está mostrando o caminho da verdade, o caminho do céu, o caminho da perfeição em Cristo Jesus. Não somos perfeitos aqui na terra, mas nós temos que ser justo, correto e fiel. Nós temos aquele exemplo de José, que passou por toda a situação, mas ele soube perdoar, ele soube viver, e lá na frente Deus exaltou ele através do poder da sua palavra, em nome de Jesus Cristo. Seja feliz, seja fiel na sua presença, em nome de Jesus. Aceite a Jesus e vamos estar juntos, nos preparar juntos para a volta de Jesus Cristo neste dia. Glórias a Deus, aleluia. Vamos orar? Ó Jesus de Nazaré, nós te agradecemos, Senhor, por esta rica palavra. Nós te agradecemos pela tua palavra, porque é justo, meu Deus e meu Pai, palavra justa, uma palavra correta, uma palavra fiel. Muito obrigado por este momento. Senhor, as pessoas que estão te aceitando, escreva seus nomes no livro da vida. Aqueles que estão retornando para a tua casa, Senhor da glória, segura nas tuas mãos, fortaleça. Aqueles que estão fracos, abatidos, tristes, meu Deus, alegra seus corações na tua presença, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus e meu Pai, visita cada lar, Senhor.
Visita cada família. Senhor, dai sabedoria aos cônjuges. Meu Deus, dá entendimento. Que os cônjuges possam se respeitar uns aos outros. Possam honrar uns aos outros, meu Deus e meu Pai. Meu Deus, que eles possam ter, meu Pai Celestial, ser companheiro um dos outros. Que possam, meu Deus, cuidar das suas casas, dos seus filhos, das suas famílias. Em nome de Jesus Cristo. Senhor, não nos deixa sermos enganados por espíritos enganadores. Não nos deixa sermos enganados por falsas ideologias, por falsas doutrinas, meu Deus e meu Pai. Tenha misericórdia de nós. Meu Deus, perdoa os nossos pecados, lava-nos com o teu sangue, do alto das nossas cabeças, à planta dos nossos pés. Meu Deus, e alegra nossos corações. Formoseia o nosso rosto com teu Espírito Santo, que possamos ser sal e luz aonde quer que formos, em nome de Jesus. Muito obrigado, Jesus. Graças te dou, meu Pai. Muito obrigado, Pai. Amém, Jesus. Muito obrigado. Seja feliz, ouça, compartilhe este vídeo para as pessoas que precisam, meu Deus, ouvir a sua palavra. Em nome de Jesus Cristo. Seja feliz neste dia, em nome de Jesus. Amém, Jesus.